Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Logo após o jogo lá, Inter e Vasco, no qual o Léo Jardim foi expulso indevidamente, já falamos sobre isso algumas vezes, inclusive o Casagrande, desdenhando do laudo do Vasco, disse: qual o jogador que não sai de uma partida com algum hematoma? Não era só hematoma, Casagrande, era também o exame comprobatório de uma lesão, Mas, como o Casagrande que ele fala não tem relevância alguma, só disse aqui por dizer e já estou mudando de assunto, E voltando para a questão da expulsão do Léo Jardim. Neste mesmo momento, o Vasco solta uma nota oficial, não assinada por Pedrinho, por quem quer que seja, dizendo, aspas, Vasco da Gama tomará medidas administrativas cabíveis junto à comissão de arbitragem da CBF e estará já nesta segunda-feira na sede da entidade para protocolar nova representação oficial. E fecha aspas, E a notícia que a gente tinha é que o Pedrinho não iria, Obviamente, ele quer participar mais vezes, de chefe da delegação da CBF, viajou aí, ficou fora 15 dias com a delegação e não foi aí, Não foi contra o jogo, contra o Del Valle, no Equador, não foi para o Sul, não foi agora para Alagoas. Aí não pode viajar, só como chefe de delegação, Mas aí na segunda-feira o Vasco também apresenta uma nota, dizendo que o Amodeu iria lá em substituição ao Pedrinho, Pedrinho não poderia ir, o Amodeu iria e tal. Cadê a tal do protocolo da representação oficial? Os caras estão jogando pra galera, é uma covardia com o torcedor vascaíno, O Pedrinho deveria ter ido lá pessoalmente reclamar disso, dar um soco na mesa e tal, mas não foi e não tem notícia que tenha mandado o Amodeu, Porque, friso, na nota oficial que soltou no dia da expulsão irregular do Léo Jardim, não assinou a notificação, não assinou a nota oficial, melhor dizendo, e agora cadê uma resposta aí do Amodeu, alguma deliberação que o Vasco tenha tomado lá, para inglês ver, jogar pra galera, Hoje é quinta-feira e não há protocolo algum, de coisa alguma, oficial, para brigar contra a CBF. Pedrinho é estafeta da CBF e quer fazer carreira no futebol, já falei aqui, Bom, soltei um vídeo mais cedo aí, Mas não fui enfático na questão de ou o Vasco prioriza ou vai cair, 15 jogos, 15 pontos, um jogo um ponto por jogo. E um assunto que eu sempre falo aqui, e como minha audiência é cíclica, pessoas diferentes entram aqui, recebem o meu vídeo pelo algoritmo do YouTube, Então, qual o problema maior que ninguém fala ninguém bate nessa tecla, ninguém fala sobre isso? Se o Vasco cair para a segunda divisão, daí a necessidade de priorizar-se o Brasileirão, O Vasco vai ter uma diminuição pela metade de televisão, Os times da Série B não recebem a mesma coisa que recebe um time da Série A, bilheteria, não há aquele gosto, o torcedor fica durante um tempo aí longe dos estádios, fica chateado e tal. Patrocínio Master, pode ter alguma cláusula que a gente não saiba, de diminuição da loja, dessa empresa aí de bets, que patrocina o Vasco e tal, a gente não sabe disso. Patrocínios pontuais, vão cair pela metade. Patrocínio Master, como eu falei, Então é complicado demais. E o próprio tratamento que a CBF dá a times de segunda divisão, Venda de material esportivo, venda de camisa, tudo isso aí cai, E o Vasco não pode deixar a sua receita cair, porque ano que vem vai realmente ter que pagar, não só o que vem pagando agora, dívidas tributárias federais foram parceladas, como a recuperação judicial, credores trabalhistas, credores trabalhistas, garantia real, quirografários, EPP, microempresa. Então tudo isso aí não pode diminuir, porque o Vasco vai ter problemas para pagar
o plano de credores que está querendo que o juiz aceite, que a juíza aceite a sua excelência lá da vara empresarial. E aí como fazer? É um risco total, né? Uma possibilidade, é um alerta vermelho para falência. Porque se eu digo que vou pagar tantos mil, né, em 2026, apresento os recebíveis e tem essa diminuição brutal, né, numa recuperação judicial para evitar-se a falência, a empresa, né, Vasco SAF no caso, apresenta o seguinte: olha, excelência, magistrado, eu tenho aqui tanto de dívida, esses são os meus devedores, são os meus credores, devo tanto a esses caras aqui, né? Esse é a fonte de custeio, é o custeio. Como eu vou pagar esses caras? Aí bota lá, né? Participação em Copa do Brasil, participação, uma projeção de Sul-Americana, Brasileirão Série A e outras rubricas das quais tem influência direta se o Vasco cair, né? E aí, como eu falei, lista de credores, custeio para pagar esses caras, né? O prazo de pagamento. Então, tudo isso aí vai ficar maculado caso o Vasco venha a cair para a segunda divisão. Então, muito olho vivo aí, ninguém fala sobre isso, porque se cair ano que vem, o Vasco não consegue pagar os plano de credores com os recebimentos pela metade de todas essas rubricas que eu falei aí, de todas essas origens que eu falei aí, e o Vasco tem um risco total de vir à falência, né? Bom, então não vejo torcedor reclamar do Verratti, não vejo torcedor criticar o Verratti, né? Ele é legal, ele é uma boa gente e tal, mas tem que ser cobrado, tem que ser criticado, tem que ser vaiado. Não há como perder tantos gols assim, né? Inclusive, por ele fazer gol, ele pediu aí algo em torno de 800 mil mensais, né? Não vejo aí os organizados gritarem fora Verratti, inclusive fora momentaneamente. Ele sai, se prepara melhor e depois volta, né? Tem que ser criticado, tem que sair do time, não adianta ficar com o Verratti 3, 4 jogos, os caras não marcar e atrapalhar o time, né? Não vejo torcida organizada reclamar do Verratti, portanto, e nem do Alex Teixeira, né? Que vai ficar até dezembro aí uma espécie de indenização por trabalhos, por serviços prestados ao Vasco, e ninguém reclama, ninguém pede rescisão, ninguém nenhuma organizada pede para diminuição da folha, ninguém pede ao Pedrinho para mandar o João Vitor embora, não dá mais para esse cara jogar no Vasco, não tem mais clima para ele estar no Vasco, né? Lá atrás já falei isso em outros vídeos, quando fui emblemático, não fui incisivo, reclamavam do Maicon, reclamavam do Léo Pelé, os caras foram negociados, né? Então não tem como o Verratti ficar no Vasco, um cara que não joga futebol, se não fizer gols. O Verratti faz gols, ponto. O resto, ele vem perdendo por cima, vem perdendo por baixo, vem entregando gol pro Inter como entregou, vem dando assistência, né? E vem recebendo bolas para fazer o gol e se colocando em impedimento, como aconteceu aí contra o Inter, né? Num passe açucarado do Nuno. Que o narrador TV Cazé criticou o Nuno porque não chutou direto, né? Ao invés de criticarem o Verratti por ter se colocado em impedimento, criticaram o Nuno porque ele não chutou direto, passando a mão na cabeça do Verratti, né? Se gostou dos comentários, chega aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem lá, Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.